iniciando esse vídeo aqui, né, vou dar algumas dicas, né, como estudar informática para esse concurso de assistente administrativo. Eu peguei o edital, fiz uma análise ali, peguei as coisas que eu acredito, sim, com a minha experiência em outros concursos, mais ou menos no mesmo nível, o que normalmente mais cobra, né? Se você, o certo é você ver tudo, mas se caso dê prioridade a esses itens que eu vou falar. Aí depois você, né, conforme for conseguindo mais tempo, você vai desenvolvendo. Mas eu vou pegar o principal tópico. Vamos lá. Né? Caso alguém tenha interesse, estou fazendo mentoria para esse concurso, né? Tem um número no WhatsApp. E estou finalizando um resumão, que é uma técnica bem bacana usada em concursos federais, concursos de alto nível, que estou fazendo para esse concurso da assistente administrativo nas matérias básicas. Mas não está pronto ainda, tá, galera? Então, logo em breve está disponível para compra. Vamos lá. Noções de informática. Então aqui eu separei, né, o edital, né, em 3 slides, e aqui a gente começa aqui com conceitos de hardware, né. O que eu achei mais importante nesse conceitos de hardware é você saber o que é um hardware, você estudar ali o conceito do hardware, né, das peças, né, as peças que compõem um computador, você saber o que é uma placa-mãe, você ter esse material sobre o que significa uma placa-mãe, um HD, uma memória RAM. Então, você ter esse estudo assim, específico das peças dos computadores, pelo menos o básico. Entrada, né, depois componentes de periféricos, dispositivos de entrada e saída. Isso é muito simples, galera. É tudo que você realiza no computador, que ele está mandando para o sistema dele. Por exemplo, você está digitando, você está no teclado digitando, sempre está mandando informações para o sistema. Então ele está entrando. A saída já é aquela informação processada, que seria, por exemplo, um alto-falante, um fone de ouvido, aquela informação que está no computador já está sendo decodificada e saindo para você. Então você vai analisar ali todo no seu computador, ali vai ter várias coisas, né? O webcam, por exemplo, ele está saindo, a imagem, na verdade, está entrando, né, para o computador, e o monitor você está vendo a imagem de outra pessoa, está saindo. Então você tem esse conceito, estudar o que é os aparelhos que entram, que saem. Aí vamos para o software livre, né? Você primeiro saber o que é um software. Se você aprender o que é um hardware, você entendeu o que é um software, né? São programas ali, tem as peças do computador, tem os programas que fazem aquelas peças ali ter sentido. Você dá um comando e ele entendeu o que é. Então a gente tem, né? Ele indica ali o software livre, né? Software básico, utilitário, sistemas operacionais. Então você estudar ambiente Windows, estudar o que é um Windows, estudar as características do software livre, né? O software livre tem várias características, né? Que o software proprietário é pago e tem as características dele. O software livre também tem várias características inerentes a esse, né, a esse software. Então você estudar esse conceito de um software livre, né? Quais são alguns software livres? Então você pega tudo isso aí, software básico, utilitário, estuda os conceitos. Aqui ele fala sobre o Windows XP, né? As versões do Windows, que vem do XP até o Windows 10, o Linux, né? Aí ele quer os conceitos, características, versões, configuração e utilização dos recursos. Aqui, galera, o que eu acredito, o que eu faria. Tá vendo que aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versões do Windows. Então, a gente não tem, eles têm, acho que acredito, 10 questões, né, de informática. Então não tem como ele cobrar como funciona essas 5 versões. O que eu faria? Eu pegava e estudava os conceitos do Windows mesmo. O Windows, Linux,
Entendeu? Porque cada um tem uma característica aqui, né? Tem as coisas em comum, mas tem as suas características individual, porque foi modelos do Windows que foi evoluindo. Então aqui é interessante você estudar o conceito do que é um Linux, do que é um Windows, né? Você ter aquela noção básica do que significa né, essa marca. E aí, vamos lá, vamos para o próximo, né? Sistema, operações com arquivos, permissões de segurança, processadores. Aqui a gente tem, por exemplo, o Word, né? No caso aqui ele que é o pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint e aí o LibreOffice, né? Perceba que MS Office é que ele tem, né, o Word, o Excel. O Word é para texto, o Excel é para cálculo, o PowerPoint é para você apresentar slide. E aqui é o LibreOffice, que é um software livre, que falei para você dar uma estudada lá. O LibreOffice ele também tem suas versões, né? No caso o LibreOffice, no caso do editor de texto é o Writer. Então você estudar, né, que o LibreOffice ele vai ter também, assim como o Windows, o pacote Office do Windows aqui, ele vai ter os seus, né, suas planilhas aqui. Então aqui é o Writer, Calc, Imprex, ele é ligado ao LibreOffice. Então você estudar isso aí, saber o que a banca eu creio que a banca vai cobrar aqui. Ela vai perguntar, no LibreOffice 7.0, o programa responsável por realizar cálculos, né? Ele vai colocar se é o Imprex, se é o Writer, às vezes vai trazer um do Windows aqui, você vai ter que saber que é isso aqui. Então saber que o Calc ele é como se fosse um Excel do LibreOffice, né? E para não se alongar demais nesse material, o conceito de nuvem, você saber o que é uma nuvem, que é uma coisa, né, hoje em dia você não precisa mais ter uma máquina, você tem na internet, você pode usar, por exemplo, uma planilha de texto que está armazenada na internet, que a nuvem significa uma internet, é algo que está, né, em provedores de empresas que você usa. Então você saber o conceito do que é um conceito de nuvem, né, na informática. Então você vai lá, dá uma pesquisada. Outra coisa importante é vírus e antivírus. Você saber lá os principais vírus, os nomes do vírus, as características dos antivírus. Outra coisa que cai muito, galera, é o tal do firewall, tá? Tem muita coisa na internet no firewall. Dá uma olhada, porque também o pessoal dessas bancas gostam de perguntar qual que é a função de um firewall. E assim, também conceitos de intranet e extranet, né? Tem a internet, a intranet e a extranet. Também eu sugiro que vocês pesquisa os conceitos disso aí, o que é uma intranet, qual que é a característica da intranet, qual que é a diferença da intranet com a internet, qual que é a diferença de uma intranet para uma extranet, tá? É coisa simples, dá para você pegar ali, faz ali uma anotação sobre o conceito, é importantíssimo. Ele também vai, aqui, browsers, isso aqui eu acho importantíssimo, porque no dia a dia a gente usa muito, são buscadores, né? O browser são buscadores aqui da Edge, aqui já é o Google Chrome, aqui é o Mozilla Firefox. Então pesquise sobre esses browsers aqui, que são buscadores da internet. Então pega os conceitos. Outra coisa que eu indico vocês diferenciar a diferença entre correio eletrônico e webmail. É muito importante também, tá? Porque às vezes nessa área de assistente administrativo ainda mexe com muito e-mail. Então talvez eles cobrem a diferença entre esses dois aqui. E operadores de buscas também. Operadores de busca, galera, assim, quando você vai buscar alguma coisa no Google, por exemplo, né? Uma coisa na internet,
Tem como você colocar restrições ali. Eu quero procurar concurso menos prefeitura. Você então vai fazer uma busca de concursos que não são de prefeituras. Então, através de um tracinho ali na busca, então tem vários operadores ali. Então, você pesquisar como restringir uma pesquisa de busca na internet usando, por exemplo, o Google Chrome. Então, são coisas que caem bastante. E para finalizar, que está ficando longo esse vídeo, a cereja do bolo, eu indico também você estudar um pouco sobre o ChatGPT, que é uma novidade. A concurso também gosta muito de novidades, coisas que surgiram há pouco tempo. E o ChatGPT é uma das últimas aí da informática. Dá uma pesquisada sobre essa nova tecnologia aí. E é isso aí, galera. É os principais tópicos aqui, mas tem que estudar. Um abraço, vamos lá.